Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala se Gabriel Menino do Palmeiras interessa ao Real Madrid e se Pedro Henrique, atacante do Internacional, pode parar no São Paulo. Bora falar também sobre o Corinthians, que está arrecadando uma bolada por temporada, mas você nunca imaginaria. Preciso te atualizar sobre o Flamengo e a possibilidade, será que é real, de Marcos Braz deixar o comando do departamento de futebol rubro-negro? Falo sobre o futuro de Júnior Caissara, que é pretendido por vários clubes brasileiros, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Estou colocando na tela o grande jogo dessa terça-feira, talvez o principal jogo da temporada, semifinal de Champions League com o Real Madrid e Manchester City na Espanha. Muito difícil acertar quem vai vencer, certo? Então a minha sugestão de palpite para essa terça é ambas as equipes marcando gols. Imaginando, por exemplo, 1-1, um 2-2, um 4-3, enfim, basta que saia gol de cada um dos lados e a gente leva. Outra sugestão que eu queria dar para vocês, será que Haaland vai marcar gol? O atacante do Manchester City que já tem 51 gols em 46 partidas na atual temporada, sendo 12 gols em 8 jogos na Champions League. Lembrando que para você participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco e a 777 em relação a uma dívida com o Corinthians e São Paulo. Nessa segunda-feira o site Gol trouxe a informação de que o Vasco ainda não conseguiu pagar uma das parcelas combinadas em relação à compra do Piton no Corinthians e do Léo Pelé em relação ao São Paulo. Consultei a minha fonte da 777 e a pessoa assegurou que foi feito um acordo entre o Vasco e os clubes paulistas para repactuar esses pagamentos, ou seja, o Vasco de fato apresentou problemas com o fluxo de caixa nos últimos dias, mas garante já ter resolvido. Bora falar sobre Alexandre Pato. Muita gente perguntando para mim se o Pato fechou com o Tricolor. Ainda não está assinado, mas a coisa deu uma avançada. Há um encaminhamento para um acordo, embora ainda reste o principal, colocar tudo no papel e assinar. Pato que vai precisar de pelo menos mais 20 dias para recuperar toda a condição física e deve assinar um contrato de risco com o Tricolor. Preciso te falar também sobre o Corinthians que jogou o Flamengo no Z4 do Campeonato Brasileiro com um empate contra o Fortaleza no fechamento da quarta rodada na noite dessa segunda-feira na Neoquímica Arena. Detalhe é que o Flamengo não ficava na zona do rebaixamento, ou seja, entre os 4 últimos, desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que afirmou, depois do empate com Fortaleza, que não relacionou Duqueiroz, porque vê no lateral barra volante alguém com um pensamento bem distante. Frase do Luxo, abre aspas, ele não está mais com a cabeça aqui, fecha aspas, vale a lembrança de que o Du fez parte da negociação que trouxe o Yuri Alberto em definitivo a partir da metade do ano. Ele se torna jogador do Zenit. Fechando o giro de notícias, contar que Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, chegou a 11 partidas sem derrota à frente do Lyon e ele continua recebendo uma série de ofertas para deixar o clube e segue dizendo não para todas. A saideira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, participou nas últimas horas de um podcast e admitiu que tem mantido conversas quase que diárias com o zagueiro Thiago Silva. Já há um encaminhamento para que ele volte, mas antes, o Thiago vai precisar encerrar seu contrato com o Chelsea. Um novo vínculo foi recentemente acertado e só se encerra em junho de 2024. Hora de falar sobre o Corinthians com uma receita inusitada. Timão faturou na temporada passada 12 milhões de reais com Season Tickets, que nada mais é do que aquele famoso carnê, que tem sido vendido unicamente para alguns lugares do setor oeste, que é aquele setor mais nobre e caro do estádio corintiano. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do departamento de marketing do Timão. Ela contou que o Season Ticket de 2022 garantiu ao Timão 12 milhões de reais, é algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Daria, por exemplo, para pagar os salários do Roger Guedes apenas com esse carnê. Como é que funciona? Pessoa que tem dinheiro compra o Season Ticket e passa a ter a opção de ir ao jogo que ela quiser com a cadeira sempre reservada.
não precisa pagar mais nada. Para essa temporada ainda não foi feito o lançamento do Season Ticket, isso vai ficar para depois do lançamento do novo programa de sócios torcedores. O Corinthians está prometendo para os próximos dias uma refundação do fiel torcedor. Uma série de problemas estão sendo resolvidos e a partir do momento em que o fiel torcedor tiver uma nova cara, o Corinthians vai ao mercado também para comercializar o carnê para os jogos restantes da temporada. Só para fechar, contar que o empate contra o Fortaleza foi assistido por 36.264 pagantes por uma renda bruta de R$ 2.180.000. E Marcos Braz corre risco de deixar o Flamengo. Essa especulação ganhou um pouco mais de força depois de mais um tropeço, agora a derrota por 2-1 para o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro foi marcado por protestos de alguns torcedores na recepção ao elenco e ao Marcos Braz no aeroporto do Rio de Janeiro. Quero garantir para vocês que não existe qualquer chance de o Marcos Braz deixar o rubro-negro. Mas, Nicola, o time está no Z4 do Brasileiro, faz campanha só modesta na Libertadores da América, não consegue engrenar. Pois é, tudo isso é verdade. A gente pode ainda acrescentar o erro na contratação do Vitor Pereira, a chegada do Jorge Sampaoli, que até agora não garantia uma evolução do time, além da promessa não cumprida do Marcos Braz, que no fim do ano passado assegurou que o Flamengo traria reforços de 3 a 4, sendo um de nível mundial para a disputa do Mundial de Clubes. Isso acabou não acontecendo. Por que o Marcos Braz é intocável? Primeiro porque o presidente Rodolfo Landim não vai comprar uma briga dessa de demitir alguém que está com ele desde a eleição. Depois porque o próprio Marcos Braz, vaidoso como é, certamente não abriria a mão de seguir à frente do departamento de futebol rubro-negro. Ele sabe que se fizer bom trabalho e conseguir se recuperar, vai limpar sua imagem, como já ocorreu em outros tempos quando era tratado como ídolo. Para fechar sobre o Flamengo, contar que Davi Luiz está a 45 minutos de bater a meta para ter seu contrato renovado até 2024. Quando ele assinou essa última renovação, havia ficado um combinado que se ele completasse 18 partidas com a camisa do Fla por pelo menos 45 minutos, teria esse vínculo automaticamente estendido. Ele já está com 17 jogos. E esse papo de que Pedro Henrique, o artilheiro do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, interessa ao São Paulo. O namoro começou no fim do ano passado, quando o tricolor buscava jogadores de velocidade para o lado do campo. Houve uma consulta ao Inter e o Inter disse que não havia a menor possibilidade da contratação ou da liberação do jogador. Coisa passou, o Pedro Henrique fez bom Campeonato Gaúcho, jogando improvisado como centroavante, mas a partir do início do Brasileiro, da Libertadores, o atacante perdeu um pouco de espaço. No último jogo contra o próprio São Paulo, no Morumbi, foi reserva. Entrou só no decorrer da partida. Desde que chegou ao Internacional, ele já soma 45 jogos, 16 gols e 5 assistências. Seu contrato foi prorrogado até dezembro de 2025 e a renovação foi feita algumas semanas atrás. Se você é torcedor do São Paulo e se animou com a possibilidade de o Pedro Henrique ser contratado, posso assegurar para você que isso não vai acontecer. A menos que daqui até 3 de julho, quando a janela de transferências reabrir, o Pedro desaprender a jogar, não conseguir marcar gols e passar a ser um cara escanteado dentro do elenco colorado. Ele é hoje bem avaliado internamente e o São Paulo não teria a grana necessária para pagar, para tirar alguém que é ainda bastante importante por lá. Bora falar agora sobre Júnior Caissara, lateral direito de 34 anos de idade. Provável que você nem o conheça. Ele saiu em 2010 do Brasil e só está voltando agora, depois de encerrar seu contrato com o Istambul Başakşehir. Desde que deixou o Brasil, ele jogou no Gil Vicente de Portugal, no Ludogorets da Bulgária, no Schalke 04 da Alemanha e no Istambul Başakşehir, onde ficou por mais tempo. O contrato foi encerrado no início dessa temporada. Ele precisava passar por uma artroscopia no joelho. Essa cirurgia aconteceu em São Paulo e toda a recuperação tem sido feita em Santos. Diante desse cenário, o Caissara e o clube decidiram pela rescisão do contrato. E isso permite ao Caissara que seja registrado a qualquer momento, para já começar a jogar. Aí você deve estar perguntando, mas Nicola, você vive dizendo que a janela só reabre em 3 de julho. Sim, é verdade. Mas há uma exceção, atletas que estavam desempregados até o início do mês de abril podem ser contratados e registrados a qualquer instante. O Alexandre Pato e o Júnior Caissara são bons exemplos. A novidade envolvendo o Júnior Caissara foi contada pelo jornalista Samuel Venâncio. O setorista do Cruzeiro revelou que o Caissara decidiu baixar um pouquinho sua pedida.
Assim que ele chegou ao Brasil para iniciar a recuperação da cirurgia e conversou com o Cruzeiro e com o Santos com pedidas consideradas astronômicas. Nenhum dos dois clubes, nem o Paulista nem o Mineiro, se aproximaram daquilo que pediu o lateral direito. Diante desse cenário, querendo jogar, o Júnior Caiçara topa baixar sua pedida e a gente pode ter avanços com o Peixe ou com a Raposa muito em breve. Quero falar agora sobre um assunto sério. Eduardo Bauerman vai correr enorme risco de ser banido do futebol. O zagueiro do Santos está envolvido até os dentes numa suspeita de escândalo de manipulação de resultados. Você sabe que a Justiça de Goiás está investigando a ação de investidores/apostadores que estão comprando jogadores para forjar situações dentro de uma partida. E a revista Veja revelou nas últimas horas conversas de WhatsApp do Bauerman com um apostador envolvido na quadrilha investigada. Segundo o Ministério Público, o zagueiro recebeu 50 mil reais para tomar um cartão amarelo contra o Avaí. O Bauerman não tomou esse cartão amarelo, inclusive a troca de mensagens mostra esse apostador revoltado com o Bauerman por não ter levado o cartão. E diante desse cenário, para tentar fazer com que o apostador não perca dinheiro, o Bauerman aceita ser expulso no jogo seguinte. Ele até leva o cartão vermelho contra o Botafogo, mas isso ocorre só depois da partida. E para efeito de súmula e para efeito de aposta, esse cartão vermelho não é válido, fazendo com que o apostador perca dinheiro de novo. O Bauerman chega a responder via WhatsApp o seguinte, abre aspas, mano, de coração, não foi porque eu não quis, te juro, senão não tinha tomado nem no final e teria inventado uma desculpa para você, fecha aspas. Situação bem delicada do Bauerman, que vai precisar prestar esclarecimentos, os primeiros a partir dessa terça-feira para o Santos, que já marcou uma reunião com o atleta. Zagueiro que ganhava na casa dos 220 mil reais por mês no Santos, salário bem alto, e que vai correr o risco de encerrar sua carreira por causa de 50 mil reais. Bora fechar o vídeo para repercutir um papo bem maluco que veio da Turquia. O jornalista Ekrem Konur, que eu confesso, não vejo acertar praticamente nada em relação às informações do mercado brasileiro, está contando que o Real Madrid monitora dois jogadores do Palmeiras, o Vanderlan, lateral esquerdo, e o Gabriel Menino, meio-campista que assumiu a condição de titular do Verdão desde a venda do Danilo para o Nottingham Forest. Pois bem, fui checar essa história com um dirigente palmeirense. Especialmente em relação ao Menino, o Vanderlan eu já havia contado para vocês na semana passada que não tem nenhuma proposta oficial, mas sondagens de alguns clubes europeus bem menores do que o Real Madrid. Sobre a situação do Gabriel Menino, se tornou titular absoluto, na temporada já tem 25 jogos, 6 gols e 2 assistências, só 22 anos de idade e tem como empresário o Nick Arcuri, o mesmo que colocou o Rodrigo dos Santos no próprio Real Madrid. Mas as coincidências param por aí. Minha fonte do Palmeiras, quando perguntada sobre a possibilidade de o menino ir jogar no Real Madrid, disse o seguinte, abre aspas, nunca ouvi falar nada sobre isso, fecha aspas. Ao que tudo indica, não deve passar de uma especulação. O Palmeiras vai precisar vender jogadores, mas não se tem ideia de interesse do Real Madrid, um dos clubes mais poderosos do mundo, em jogadores do Verdão. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Só para completar, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de apertar o botão vermelho para se inscrever, ativa as notificações para passar a receber os comunicados toda vez que a gente começar um vídeo ou uma live, e se puder também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Combinado? A gente se vê mais à tarde com outro vídeo, tem ainda programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!